escreveu sobre o Puerto Tá confirmado, viu, Edu? Que o Puerto Cabello, tal qual tá, bate um bolão. Ah, exatamente. O Tonhão falou o quê do Puerto Cabello? Calma, já. Vamos ouvir o Rafael Marques. Vamos lá. Então está debaixo da mesa quando o Bosa bateu na trave. Pode seguir aí, pode seguir. Posso falar, meu caro Prates, meu xará querido? Boa tarde ao Pia, boa tarde a Nath, boa tarde ao Bubu, ao fã de esporte aqui desse programa que mudou de nome. Então agora cabe a pergunta se impõe. Quanto vale o show? Vale milhões. Como também vale milhões o jogo de amanhã entre Vasco e Puerto Cabello pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Ingressos esgotados para arquibancada e social, cadeiras, estou aqui próximo a elas, inclusive, é um dos patrimônios mais laureados pelo torcedor vascaíno. Lá atrás, como bem destacou Pedro Ivo Almeida, que conhece muito bem a geografia do estádio, tem a estátua de Roberto Dinamite, e aqui à minha esquerda tem a estátua de Romário, exatamente no local onde ele fez o seu 10º gol em 2007. Mas isso é coisa do passado, e às vezes o passado não faz bem ao Vasco, vai ficar lembrando muito coisas de antigamente e tal. É preciso tentar resolver as pendências do presente, e as pendências do presente versam sobre um futebol melhor, mais confiável, mais consistente, mais seguro do time, não só amanhã contra o Puerto Cabello, como também no próximo fim de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, meus amigos, esses dois jogos, eles significam muito mais do que apenas os 3 pontos de cada partida. Significam provavelmente a sobrevida da gestão Fábio Carille como técnico do Vasco. E por que eu digo isso? O presidente Pedrinho tem se notabilizado por esticar ao máximo a corda no tocante à popularidade da sua gestão. O que significa dizer? Ele sempre toma as decisões mais populares possíveis no limite para não estrangular a questão orçamentária do futebol do clube. E o que pesa contra, nesse momento, é a multa rescisória do Fábio Carille, que é de 6 milhões de reais. Só que é consenso dentro do clube que o trabalho não está entregando aquilo para o qual ele se propunha a fazer. E, obviamente, as cobranças são muito grandes e o Vasco tem aí 2 oportunidades boas, amanhã e no próximo fim de semana contra o Sport, de começar a trilhar um caminho de mais sucessos ao longo da temporada de 2025. A torcida não conseguiu digerir muito bem, não só o empate com o Melgar pelas circunstâncias do jogo lá no Peru, como também a derrota, como ela se desenvolveu para o Corinthians no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, amanhã, 9h30, voltam os titulares, inclusive aqueles que entraram no decorrer da partida contra o Corinthians estão confirmados. Aparentemente, nenhum grande problema em relação à escalação do técnico Fábio Carille, a base que ele vinha mantendo da equipe efetiva e a expectativa de uma presença maciça do torcedor, empurrando o time também na Copa Sul-Americana. O Vasco voltando a fazer um jogo em seu estádio por uma competição Conmebol, depois de 5 anos. Esse momento era muito aguardado pelos torcedores, pelos sócios, por quem vive o dia a dia do clube, e é por isso que a expectativa é alta em relação à presença da galera para esse jogo Vasco e Puerto Cabello, que com todo respeito é o 5º colocado do Campeonato Venezuelano, não perde a 5 jogos, vem de 3 empates consecutivos, então o Vasco tem que jogar, mas também hay que respeitar, meus amigos. E amanhã nós vamos falar muito desse duelo. Respeitar, ele falou. Vasco e Puerto Cabello. Rafa, obrigado, meu irmão. Você volta ao longo da semana aqui com a gente para participar. Arruma o Cabello aí. E tamo junto, viu, meu? Amanhã tem jogo aqui na tela da ESPN e Disney+. Não, nem parece, né? Já tá dispensando o cara, é Vasco. A gente volta ao longo da programação. Não. É brincadeira. Estou sempre à disposição, meu caro Daldo Menezes. Estou sempre à disposição. E sobre o Cabello, meu Cabello é esse mesmo, não tem como mudar muito não, cara. É só nascendo de novo. Dá pra mudar. O que é ruim vai ficar sempre assim. A gente vai Tamo fazer junto, Rafa, um abraço. Como é que chama? Rafa é fera, obrigado, visagismo, Natália. Exatamente. Edu tá acelerando, né, hoje. É o seguinte, temos pouco tempo. Hoje nós vamos até às 14h50. Chama de novo esse jogo amanhã que nós vamos transmitir. Amanhã nós vamos irradiar. Não vamos falar mais? Não, vamos falar. Inclusive, eu quero que você fale sobre o Vasco diante do Corinthians. O que você achou? Isso, já vai. Não, o Vasco que amanhã joga a final Vasco que amanhã deve jogar a final da Copa do Mundo, né? Depois de Paco deve ser. Eu não gosto. Espera. Não entendi. Espera. Explique melhor o que você quis dizer. A decisão de poupar o time contra o Corinthians me gerou a impressão de que amanhã tem a final de Copa do Mundo. Joga a vida. Sul-Americana. Não, mas é a Sul-Americana. E o brasileiro? O campeonato mais importante. Faz o quê? Joga fora? Não? Você achou ruim, né? Eu não tenho que achar nada, mas eu observei a estratégia da comissão técnica de Fábio Carille, de quem Natália Ferrão me confessou aqui no intervalo que já tem muita saudade. Eu fiz até uma proposta, já que ela não gosta nada do Caixinha, ela pode pegar o Carille de volta, mas ela começa pensando. Agora, sério, não dá para entender. Tomou 5 do Corinthians, né?
O 3 foi o que valeu. Porque tem discussão de VAR. Tomou 5, não viu cor da bola. Botou Verratti no final, não entendeu por quê. Poupou o time, poupou no brasileiro, Edu. Deve estar com gordura de sobra. Porque agora vai focar na Sul-Americana. O Vasco não vai ganhar a Sul-Americana, tem que se preocupar para não cair no brasileiro. E o professor Fábio Carilli poupa. Então. Calma aí, que ele vai vir com um argumento muito bom. Fala pra mim. Não. Ele começou ganhando a primeira rodada do Brasileirão, né? Do Vasco, 2-1 de virada no Santos. colocou o time que colocou em São Paulo, baseado nas informações que ele tinha também. Você sabe há quanto tempo o Vasco não jogava antes da estreia do Brasileiro? Sim. Quase 3 semanas. Então tem alguma coisa errada nessas informações aí. Quem organizou isso? Tá. Mas, Pedro, o que o Carilli falou depois do empate contra o Melgar? Mas aí não foi esse jornalista Rafael Prati que eu conheci. Ele fala e você compra o discurso assim? Não. Eu estou trazendo aqui um outro argumento. Meu amigo, pelo contraponto. O que o treinador falou? Alguns jogadores do intervalo passaram mal, pediram para sair. Ele não fez algumas alterações que ele poderia fazer contra o Melgar. Tá bem, meio que esticou a corda em Arequipa. Então faltou inteligência contra o Melgar. Não fez as alterações que deveria? O buraco é mais embaixo. Não. O buraco é mais embaixo. É quando... O buraco é o seguinte. Se o cara passou mal e ele não fez substituição, colocaram no sábado. Do comentarista. Jogou o máximo que ele pode jogar. O time no sábado. Ele jogou o máximo que ele pode jogar? Não jogou nem o mínimo. Não jogou 5 centavos de bola. Será que esse time, mesmo modificado, com muitas reservas, não tem bola para mais? Eu acho que essa é a discussão. Ou não tem? O titular já não tem. O Lloyd tá mal. Eu não posso falar. Então tá bom. Esse é o debate. Esse é o Rafael Prati. Ele é a ditadura, né? Não tem resposta. Vai, só você fala. Pode continuar. Deixa ele falar. Deixa o Pia. 30 segundos, vai. Não tenho o que falar. De tudo que Rafael Prati me apresenta aqui, foi uma decisão mais do que acertada. Não falei isso. Não? Não. Eu vou entender. Não. Eu disse que o time que foi colocado sábado em São Paulo poderia ter bola para jogar melhor do que jogou. Não joga por quê? Falta trabalho? Vai o quê? Não. Eu acho que o Carilli está entregando ao Vasco o que ele pode entregar. O que o Vasco esperava do Fábio Carilli? O Fábio Carilli pro Rafael Prats, ele é muito bom. Longe de onde Não. O técnico tem limitações. O que estou falando é o seguinte. Eu não sei o que o Vasco trabalho do Carilli não é bom, Rafael. Não é bom, mas não é bom de agora. É bom já que faz tempo. Eu sei. O que eu tô falando para você é o seguinte. O que o Vasco esperava do Carilli? Defesa forte. Quantos gols o Vasco tomou do Melgar? Quantos gols? 3. Quantos gols tomou do Corinthians? 5. 5. O Carilli é especialista em quê? Sistema defensivo? Quando o Carilli assumiu o Vasco, a história do Piratas Carilli, vamos atualizar esse debate aí. Eu apostava nisso aí. Amanhã nós vamos falar bastante do Vasco. Eu comecei a comparar o Vasco com a barreira do Vasco lá na década de 70. A barreira do inferno, que era a defesa do Vasco que nem fazia gol. Falei, o Vasco vai virar isso. Para fazer um gol no Vasco vai ser o inferno. Só que não é o que está acontecendo agora. O Prato que conhece ver o trabalho do Carilli. A defesa do Vasco está muito mal. Do Carilli e amanhã nós vamos falar muito de Vasco da Gama, que será atração da ESPN. Juro. Vamos estar aqui. Juro. Bastante, porque amanhã é o jogo. Olha lá, a musiquinha do intervalo chegou. Alongamos na arbitragem. Mas amanhã nós vamos falar bastante do Vasco. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Rafael falando sobre a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama, que vai enfrentar amanhã, terça-feira, a equipe do Puerto Cabello, equipe da Venezuela, e que o Vasco da Gama tem que vencer, porque aí seria o 4º ponto somado em 2 partidas, ou seja, de 6 pontos disputados, o Vasco queria conquistar 4, então seria ali uma média boa. Seria melhor, obviamente, se não tivesse tomado empate da equipe do Melgar. O Vasco também vai enfrentar a equipe do Sport pelo Campeonato Brasileiro, mas antes a gente tem que falar para vocês sobre o liminar. Isso mesmo, informação divulgada pelo GE é a seguinte: Justiça concede liminar para Clássico C em São Januário. Segundo a juíza da 6ª Vara da Fazenda, ela acatou uma ação popular nesta segunda-feira, inclusive criticou o BEP, falando o seguinte, corporação opta pelo caminho mais fácil de deixar de fazer. Então, criticando bastante o BEP, segundo informações, foi a seguinte, a decisão da juíza Regina Lúcia de Almeida Costa de Castro Lima acata uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário com presença da torcida vascaína, independentemente de qualquer avaliação e a depender de avaliação técnica específica devidamente fundamentada com presença da torcida do Flamengo.
Então, portanto, você conseguiu compreender mais ou menos ali as palavras, quer dizer que, segundo informações movidas por torcedores do Vasco, foi acatada e agora depende apenas do clube. O presidente Pedrinho vai decidir se vai ser realmente no Maracanã ou se vai ser em São Januário. Lógico, liminar pode novamente cair, né? Pode acontecer do Flamengo vir com uma ação e derrubar essa liminar. Mas, ao que tudo indica, por enquanto, o Vasco tem esse direito de mandar em São Januário. Você prefere que seja onde esse jogo? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, deixe o seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, quanto muito, com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!